As ações da Petrobras estão despencando mais de 8% nesse momento no mercado. E essa queda já chegou a ser de mais de 12% no dia de hoje somente. O motivo disso tudo eu vou te explicar no vídeo de hoje. Além disso, eu vou te falar sobre a divulgação de resultados da Petrobras que veio abaixo do esperado, sobre o risco de ingerência política na Petrobras, sobre os dividendos, o que provavelmente vai acontecer e se a Petrobras de fato tá barata ou tá cara nesse momento, principalmente depois da queda. A queda da Petrobras é realmente muito relevante no mercado hoje, chegando a cair 12% em um só dia. E para quem não lembra, a Petrobras representa 13% do índice Ibovespa aqui no Brasil, o que também faz com que o índice chegue a cair quase 2% em um momento do dia de hoje. E isso tudo está diretamente atrelado ao resultado divulgado pela Petrobras na noite de ontem, dia 7 de março. E o resultado teve dois principais pontos que vale a pena a gente comentar. O primeiro deles foi o lucro líquido muito abaixo do esperado divulgado pela Petro. Esse lucro que foi de 124 bilhões ali, representando uma queda de quase 34% em relação a 2022. E isso tudo foi considerado muito negativo para o mercado, mesmo que esse lucro líquido tenha sido o segundo maior da história da Petrobras. E assim, uma queda nos lucros da Petrobras até já era esperado, uma vez que se a gente for olhar para a cotação do petróleo Brent internacional, nos últimos 1 ano e meio para cá, ele caiu praticamente 35% de cotação também. Isso afeta diretamente a operação da Petro. O maior problema na divulgação de resultados da Petrobras começou, na verdade, na semana passada, quando o presidente Jean Prates afirmou que ele pretende ter 50% de toda a receita da Petrobras vinda de energias renováveis em até 10 anos. E, naturalmente, para isso acontecer, a Petrobras precisa investir demais em novas fontes de energias renováveis. O que, naturalmente, faz com que os investidores comecem a questionar se essas novas fontes vão ser rentáveis mesmo. Como, por exemplo, o Jean falar sobre empresas offshore com o objetivo de extrair óleo em alto mar. Poxa, será que uma iniciativa dessa, que vai requerer muito investimento, vai trazer retorno para o acionista e vai compensar o investimento feito? Porque, afinal de contas, isso aperta o dividendo no curto prazo. E aqui a gente passa para o segundo ponto do resultado da Petro, que realmente fez a cotação cair. O dividendo extraordinário que era esperado pela Petrobras não veio, não foi anunciado. E antes disso, muita gente no mercado acreditava que ele poderia vir. Inclusive, o Bradesco BBI ali via chances desse dividendo acontecer. Essa notícia que é lá do final de 2023 ainda. E dessa vez o dividendo extraordinário até foi proposto, só que foi barrado ali pelos conselheiros da empresa. Essa notícia sim foi absorvida como muito negativa pelo mercado. Só que tem uma coisa por trás dela que pouca gente falou e eu já vou te falar na sessão que a gente vai olhar para os dividendos especificamente da Petrobras, o que é que pode acontecer esse ano. Mas o fato é que depois dessa divulgação da Petrobras, 3 grandes bancos mudaram a recomendação para a empresa. O Bradesco BBI, o Bank of America e o Santander. Isso tudo são riscos que mexem diretamente com a cotação da empresa. Agora, será que depois dessa queda isso tudo torna ela barata? E aqui eu vou passar a bola para um convidado, Ramiro Gomes Ferreira, que veio aqui no canal Seu Dividendo para te explicar um pouco mais sobre ações baratas, sobre o risco político por trás da Petrobras. Voltei aqui para te explicar qual é o problema de uma ação barata. Uma ação barata é uma ação que hoje está descontada, olhando para o dia atual, para o lucro operacional que ela gerou nos últimos 12 meses, olhando para o preço atual, ela está com um grande desconto. Agora, como as pessoas que atuam no mercado, elas não são burras, o fato é que existe um motivo por trás desse desconto, e o motivo da Petrobras é óbvio, é o risco de ingerência política que ficou mais claro de ontem para hoje, ou foi mais fortemente embutido nos preços de ontem para hoje. E quando há um risco maior, quando há muita incerteza, muita desconfiança no ar, uma ação ela tende a ficar barata. E para aceitar correr mais riscos, os investidores precisam aceitar um desconto maior. Risco esse que no passado já foi efetivado. A política de preços da era Dilma, por exemplo, custou mais de 100 bilhões de reais à empresa. E quem acabou pagando a conta foi toda a população. Só que o ponto é que muitas vezes o risco ele não se efetiva ou não se efetiva tão fortemente quanto ele entrou nos preços. E esse é o gancho para eu te contar sobre como a Petrobras ficou barata pela primeira vez aí nos últimos anos. Em 2021, lá atrás, começou um burburinho, né? O Bolsonaro começou a trocar o presidente da Petrobras de tempos em tempos. Isso causou uma certa desconfiança do mercado. E aí, naquele ano ainda, de 2021, as coisas iam piorando. Tinha aquela briga ali entre o Senado e o governo sobre preços de combustíveis. Um dos ex-presidentes, né, o Castelo Branco, criticava bastante a Petrobras. E, enfim, todo esse cenário fez com que a ação ficasse muito barata ali no segundo semestre de 2021. Por seguir a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, no rebalanceamento de janeiro de 2022, a gente comprou
comprou ações da Petrobras num preço médio de compra não ajustado por dividendos de R$ 28. E de lá para cá, o risco, a incerteza, eles iam aumentando. O então presidente Bolsonaro, certa feita, falou que o lucro da Petrobras era indecente, começou a pressionar a gestão da empresa para não aumentar os combustíveis. Com o passar do tempo piorou, né? O próprio Bolsonaro pediu uma CPI da Petrobras, aparentemente para investigar por que o presidente da empresa estava cobrando um preço comercial normal pelo produto que vende. E aí, 2022, como era um ano eleitoral, a gente também viu umas asneiras vindas do Lula. Político enfim, muito parecido. Lula criticou a política de paridade internacional de preço da Petrobras. E em todo esse período, a ação da Petrobras manteve-se barata. Ela abriu 2023 extremamente barata, com o mercado com muito medo do potencial destrutivo que o governo tem em relação à empresa se começar a usar ela como um instrumento político. Só que o grande ponto é que até aqui os resultados não refletiam uma piora acentuada. Não à toa, de 3 de janeiro de 2022 até aqui, a gente já recebeu R$ 25 de dividendos por ação da Petrobras. Ou seja, praticamente o preço que a gente pagou para comprar voltou em dividendos. E mesmo estando cotado a R$ 36,15 nesse momento que eu gravo o vídeo, o retorno é positivo e se a gente coloca dividendos, ele sobe para 118,9%. Ou seja, no caso de Petrobras, compensou ter em carteira uma ação muito mais arriscada, porém muito barata. Essa é a lógica de investir em value investing, que é um caso que deu certo, é claro que pode não dar certo. Às vezes, por mais barata que a empresa esteja, a incerteza e a desconfiança que estão no ar acabam afetando aí a sua cotação. Dito isso, vou devolver a bola aqui para o Filipão para seguir o vídeo. Boa, agora vamos olhar em mais detalhes com uma lupa mesmo para o atual dividendo da Petrobras e o que é que a gente pode esperar para 2024. Porque apesar do dividendo anunciado nesse resultado ter sido muito abaixo do esperado, a verdade é que ele ficou nos conformes da política de dividendos da Petrobras. Política essa, inclusive, que foi alterada no dia 28 de julho de 2023, no ano passado, em que em linhas muito curtas fala que se a dívida da Petrobras estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, ela distribui como dividendos 45% do seu fluxo de caixa livre. Para quem não lembra, esses 45 na verdade eram 60 até a alteração do ano passado. O fato é que esse anúncio de dividendos foi de 14,2 bilhões de reais sem pagamentos extraordinários. Então é isso aí que foi proposto de dividendo referentes ao último trimestre de 2023. Isso aqui significa um dividendo de R$ 1,09 por ação e vão ser pagos em 2 parcelas, em maio e em junho de 2024. Inclusive a data com, que é a data ali que te faz ter direito ao recebimento desse dividendo, vai acontecer ainda em 25 de abril. Quando a gente fecha e olha para todo o ano de 2023, a gente vê um pagamento de 72 bilhões de reais pela Petro em dividendo, o que naturalmente significa uma queda de mais de 50% comparando o 22 com o 23. E aqui teve uma coisa que muita gente não viu, porque afinal muita gente pode perguntar: Felipe, a Petrobras distribuiu 72 bilhões de reais. O que aconteceu com o restante do caixa gerado pela empresa? E foi isso que a empresa divulgou aqui também. Quase 44 bilhões de reais que ficaram sobrando foram destinadas para uma reserva de conta da empresa, chamada Reserva de Remuneração de Capital, que basicamente visa assegurar o pagamento futuro de dividendos pela empresa. Ou seja, simplificando a história, a Petrobras guardou outros 66 centavos por ação para garantir uma boa distribuição no futuro. Isso aqui dá mais ou menos 1,6% de dividend yield não distribuído. No fim das contas, com toda essa mudança aqui, os grandes bancos que analisam a Petrobras estimaram que o dividend yield da empresa para 2024 vai cair de algo de 12% para algo como 9% para esse ano. Estimativas mudam quase o tempo inteiro a depender do que é que o pessoal está vendo para tentar projetar o futuro, mas isso não responde se a Petrobras está barata ou está cara nesse momento. E antes de eu te responder isso, nesse vídeo aqui você vai acabar descobrindo somente uma empresa da bolsa, se ela está cara ou se ela está barata. Mas você pode descobrir outras 10 empresas muito baratas nesse momento, com certeza, se você baixar um e-book que te mostra como encontrar ações baratas e te revela essas 10 ações extremamente baratas lá no final dele. Para você ter acesso gratuitamente a esse e-book, é só clicar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. E por fim, para te responder de fato se a Petrobras está barata ou não, a gente precisa olhar para uma métrica chamada Earning Yield na Petrobras, que nada mais é do que dividir o seu lucro operacional da empresa dividido pelo seu Total Enterprise Value, o valor de firma, traduzindo para o português. Quando a gente vai olhar para os números da Petro em específico, o que a gente vê é um EBIT, que no limite ali mostra a geração de caixa, o lucro operacional da empresa, em praticamente 190 bilhões. E a gente vê um Enterprise Value, valor de firma, em 761 bilhões. E isso deixa a Petro com um earning yield de quase 27%, colocando ela na primeiríssima posição dentro das ações mais baratas da bolsa. Ela é a mais barata de todas nesse momento. Agora, se mesmo sabendo disso tudo, você está vendo as ações da Petro caírem e ainda se sente inseguro
escuro, sem saber muito bem o que fazer, ou não tem tempo para acompanhar o mercado e você quer saber como lidar melhor com notícias e momentos políticos variáveis assim, muito provavelmente você precisa revisar a tua estratégia de carteira de investimentos. E para isso eu tenho um convite para você. Eu e o Ramiro separamos uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos aqui do time do Clube do Valor, para que ele analise a tua carteira de investimentos específica, independente se ela tem Petrobras ou não. Nessa reunião de uma hora, a gente vai te mostrar o nosso sistema de alocação estratégica, que vai te mostrar com muita clareza o que é que você tem que comprar e o que é que você tem que vender. Serve para ações no Brasil, ações internacionais, fundos imobiliários e até renda fixa. Se você quer participar dessa análise gratuita, te convido a clicar nesse primeiro link aqui que vai aparecer na tela ou no segundo link da descrição do vídeo. Se você tiver mais de 500 mil reais, 1 milhão, 5, 20 milhões, a gente vai te ligar e vai te dar essa análise gratuita. Dito isso, a gente te mostrou exatamente o que está acontecendo com a Petrobras, se ela está barata ou se ela está cara. E se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei porque que a Irani Honey 3 está despencando no mercado nesse momento e o que é que você tem que fazer com ela. Teve pelo menos uma informação desse vídeo que te agregou. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo que eu estou te esperando no próximo conteúdo.